Olá, amigos conectados aqui com a gente no Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim do mercado do boi. E depois de uma semana anterior agitada, cheia de novidades, o mercado deu de novo aquela parada esperando por notícias novas. Isso mesmo, aquele efeito das notícias de exportação da semana passada já ajudou o que tinha que ajudar e agora precisa de novidade para a gente dar novo rumo aí para as cotações. Para entender que momento é esse, que perfil de negócio está acontecendo no mercado e como o preço da arroba vai se estabelecer ou pode se estabelecer a partir desses produtos que estão disponíveis hoje no mercado, nós convocamos Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. O mercado parece que está precisando de novidade, Gustavo. O que está acontecendo, hein? Bom dia, Alex. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Mas é exatamente isso. O que a gente precisa hoje no mercado é alguma novidade que faça o boi reagir, o boi ganhar atração, o boi ficar um pouco mais animado. Na semana passada a gente teve algumas novidades da exportação. Foram suficientes para mexer com o mercado futuro, mas o físico precisa mais. Exatamente. Bom, vamos lá. De fato, a gente teve notícias boas que deram ânimo, principalmente quando a gente olha para o mercado internacional, né? A gente teve habilitação de 11 unidades para a Indonésia, a gente teve retorno de uma unidade de Goiás a fazer a China. Então, você teve essas habilitações que trazem um otimismo grande para o mercado lá fora. Bolsa reagiu, né? Então, a gente teve, por exemplo, o contrato aqui de fevereiro, que é o contrato do mês que vem, que saiu ali de R$ 278, R$ 277 e foi buscar a máxima acima de 297. A gente pode falar que os contratos futuros subiram R$10 por arroba na semana passada, só em função dessa notícia. Mas mercado físico? Bom, aí mercado físico, ou melhor, antes disso, Bolsa vai precificar notícia, expectativas. O mercado físico, ele tem um processo um pouquinho mais longo. Ele só vai começar a subir e aí encontrar com a Bolsa a partir do momento que, de fato, essas habilitações, essas exportações aí se reflitam em preços mais altos. Né? Que as negociações, a demanda se aqueça a tal ponto que o boi gordo suba de preço. O que o mercado futuro hoje faz é antecipar, apostar, vamos falar assim, de que a Bolsa vai, que o físico vai subir. Né? E por enquanto o mercado físico está estável. E até porque, né, Gustavo, o nosso principal comprador aí, que é a China, está em pleno feriado, né, essa semana. Exatamente, bom ponto. Essa é um novo lunar na China, eles ficam, é um feriado mais importante, então essa é uma semana que não vão ter novas negociações, não vão ter novas exportações. Então, se China é um grande motor, né, que causa muita volatilidade no mercado, essa semana vai ter pouca novidade de lá, então vai deixar o fisco também um pouco mais sem alterações. Além disso, mercado interno, que é uma grande parte importante do consumo, a gente está no final do mês de janeiro, que é um mês de baixo consumo, então não tem grandes movimentações também em termos de demanda doméstica nesse período, né, agora, nessa semana. E as escalas de abate estão razoavelmente alongadas, então são todos fatores que vão trazer um mercado físico estável. Né? Tanto é verdade que sem a reação de imediato no mercado físico, a Bolsa hoje, inclusive, já está trabalhando, devolvendo um pouco daquele otimismo todo da semana passada. Pois é, hoje a gente trabalha, vocês aí na Stonex estão trabalhando com que preço para arroba, Gustavo? No mercado físico. No mercado físico. São Paulo, animal do tipo exportação, 280, 285, não vi nada muito acima disso. Tá? Agora é um animal comum ali, tem mínimas 270, 275 reais. Pois São preços que já vem se mantendo também há bastante tempo. E daí a gente entra nessa discussão de perfil de animal que está disponível para o mercado, né? Exatamente. Especialmente quando a gente olha para frente, né? O que pode acontecer agora, então, em 2023? Basicamente, nós aqui na Estônia, a gente está olhando 3 caminhos. Um é oferta de vaca. E oferta de vaca de curtíssimo prazo,
tende a não faltar. A maior participação das fêmeas nos abates acontece nos primeiros 3 meses de cada ano. Então, o que a gente acredita é que a oferta de fêmea de vaca tende a aumentar, até por uma questão do ciclo pecuário, ao longo desses próximos meses. Muito provavelmente atingindo o pico em março ou abril. Já a oferta de animal do tipo comum tende a ser mais a conta-gota. E tende a ser a conta-gota por uma questão climática, de pasto. As chuvas atrasaram. As chuvas só foram ficar efetivamente boas esse ano, estou falando assim de um modo geral, né, em várias das regiões, em dezembro. Setembro, outubro, novembro, as chuvas foram muito irregulares. Em dezembro não, dezembro melhorou, e agora janeiro muita chuva, de um modo também geral, e expectativas de mais chuvas nos próximos meses. Ou seja, as chuvas atrasaram, então diminui a oferta de animal pronto, disponível agora, nesse momento, engordado a pasto, porque a chuva atrasou, e traz uma expectativa de que os animais vão poder ficar mais tempo no pasto, porque vai ter suporte climático para isso. E então, assim, oferta de vaca curtíssimo prazo não falta, oferta de boi mais engordado a pasto, oferta mais a conta-gota ao longo desse semestre, que é um fator de suporte para o boi. E animal do tipo exportação ou confinamento já tende a ser menor. Tende a ser menor por 2 motivos. Primeiro, sazonalmente o confinamento já é menor no primeiro semestre de cada ano. E no final do ano passado, a conta não fechou, a conta do confinamento não fechou. Então, a intenção de confinar já foi muito menor. Então, se o cara não confinou no final do ano passado, vai rebater numa menor oferta de animal confinado agora, no começo desse ano de 2023. E aí a gente tem 3 níveis, vamos colocar 3 cenários diferentes dependendo da categoria, quando a gente olha, então, portanto, para esse lado de oferta. Bom, essa é uma análise muito interessante de se fazer, porque, obviamente, isso vai influenciar na formação dos preços, né? Quando você tem uma oferta abundante, uma oferta fácil, a tendência é que preço fique mais pressionado. À medida que você tem que disputar mais esses animais, você tende a valorizar isso. Isso vai acontecer como, Gustavo? Com ágio? Exatamente, vai ter uma diferença de preço entre as categorias. Possivelmente, até um cuidado que a gente tem recomendado para os nossos clientes aqui, vamos lá, depende muito da região. Tá? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul tende a ter roda mais as categorias de fêmea. Outras regiões, por exemplo, algumas regiões de Goiás, algumas regiões do Triângulo Mineiro, de Minas, fêmea já pode ser um pouco mais difícil de vender, ou são comercializados com frigoríficos menores e que abatem menos. Então, pode haver até um risco de liquidez, de conseguir espaço para escalar a fêmea nesse curto prazo. Já o animal do tipo comum, ele já pode ter um suporte de preço maior, porque o pecuarista vai conseguir segurar mais esse animal dentro do confinamento. É um fator que impede quedas mais fortes. Né, a questão de pasto, de chuva, que colabora. Né? Ainda assim, pode ser uma conta difícil de fechar se esse boi não subir. E o animal do confinamento, do tipo China, pode trabalhar com ágio ainda mais alto, com prêmio ainda mais alto, porque ele pode, porque a intenção de confinamento foi muito menor, porque a conta ficou negativa. O perfil, talvez o perfil da Praça de São Paulo aí, né, Gustavo? A gente falou do Mato Grosso do Sul, a gente falou do Goiás e do Triângulo Mineiro, e confinamento tem mais a cara do estado de São Paulo, talvez. Você vai ter São Paulo, Mato Grosso, Goiás, muito confinamento também. Né? E aí, é que São Paulo você tem muitas indústrias que fazem exportação. Sim. E que procuram mais por esse animal confinado. Precisam desse tipo de animal, né? Então acabam até colocando um prêmio um pouco mais alto. Isso mudou um pouco esse ano, com a relação de Goiás, etc. Mas assim, pode ter um prêmio um pouquinho maior aí desse animal do tipo exportação. Só que para isso acontecer, vai ser importante que tenha exportação. Porque hoje, vamos ver o mercado que está acontecendo hoje. Hoje não tem animal confinado. Hoje não tem oferta de animal de pasto. Mesmo a oferta de fêmea hoje tende a ser maior no futuro do que está agora. E nem assim é suficiente para o preço subir. Então o que a gente precisa, embora o lado de oferta esteja um pouquinho mais claro na nossa visão, o lado de demanda que é a grande incógnita. Né? Mercado interno.
vai conseguir de repente subir nesse ano com um risco inflacionário, né? Se a inflação preocupa, o poder de compra é menor, a carne pode sentir, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que a gente está olhando para a inflação quando a gente olha para o mercado doméstico. Quando a gente olha para o mercado nacional, a gente está olhando o câmbio, o dólar, e está olhando o apetite desses destinos que fazem exportação, que compram, que é China, Estados Unidos, Indonésia entrou no radar, Europa, Chile, né? Egito, mercado árabe. Então, como é que está o apetite desses países, quanto que eles estão pagando a tonelada? Porque se essa demanda internacional vier, o lado de oferta pode ser pouco o suficiente para atender essa demanda tão aquecida. E aí a gente tem um cenário autista. Se essa demanda internacional não vier, a gente pode ter manutenção no mercado que a gente tem hoje. Né? Mas você acha que uma pressão maior em cima dos preços que estão sendo praticados hoje também é possível se nada disso acontecer? Você diz uma pressão para baixo. Pressão negativa. Olha, eu acho que assim, essa pressão para baixo, eu tenho falado que a gente está no piso de preço, né, no fundo do poço, há muito tempo. E infelizmente eu tenho errado. Embora eu acho que a gente sempre está no fundo do poço, eu descubro que o mercado pode cair mais um pouco. Nesse momento eu acho que de novo a gente está perto desse fundo do poço. Espero não estar errado. Qual que é o risco que pode fazer o mercado cair mais? Eu acho que lá para frente, dependendo de como for o clima, se a chuva parar muito, muito rápido e houver uma concentração de oferta de animal, porque o suporte de pasto perdeu muito rápido de uma vez para todo mundo, né? Então seria final de safra de capim. E câmbio. De repente um câmbio muito para baixo, podendo prejudicar a exportação frustrar, né? E muita oferta de vaca também, tá? Mas a oferta de vaca meio que já está no radar. Já está meio que precificado, né? Sim, exato. Muito bom. Então a gente precisa entender, o pecuarista precisa entender o perfil da região dele, quem é o comprador dele, qual é a demanda do comprador dele, para ver as possibilidades que ele tem aí de melhora ou não de preço no primeiro momento. Se é uma região que consome muito vaca, se é uma região que produz muito vaca, ele vai ter uma concorrência maior ali e, portanto, uma dificuldade maior de conseguir preços melhores. Se é uma região que depende desse animal de pasto e que ele tem uma pastagem de boa qualidade, ele consegue controlar a entrada desses animais e, consequentemente, ele consegue dar aquela valorizada, pontual, obviamente, mas ele consegue negociar mais pelo lote dele. Agora, se ele é um confinador, não teve estímulo lá atrás, vai ter que começar tudo de novo. Começar agora ainda não está estimulando, né, Gustavo? Não, ainda não. Pois é. Então Para o confinador, que é o grande perfil de cliente que a gente analisa aqui na consultoria, a gente está olhando muito também para as categorias de reposição, né? Assim como o boi também não consegue subir, algumas categorias de reposição também estão em preços um pouco mais convidativos, né? Estão em preços um pouco menores. Então, embora a conta esteja muito ruim no confinamento, a relação de troca não piorou. Tá. O confinamento não deu margem, mas o cara consegue vender um boi gordo e às vezes até repor 2,6, 2,5, 2,8 bezerro, que é acima da média, dependendo da região que ele está. Estou falando mais São Paulo, né, nesses preços. Então, a relação de troca com essa virada do ciclo pecuário hoje tem ficado interessante, pode ser uma oportunidade de fazer um estoque que era caro, ficar gradualmente um estoque barato ao longo desse ano. Mas isso só vai refletir em termos de oferta lá na frente, né? Que esse bezerro precisa ser criado, né? Não, sim. Mas assim, eu coloquei exemplo da ponto bezerro, mas mesmo o boi magro, o garrote também tá barato, aliviaram de né? preço. E colocar um boi magro para confinamento pode ser uma estratégia em função dessa relação de troca que está melhor. Um boi magro está um pouco mais barato, então de repente se ele está com um estoque mais barato, o risco dele diminui. Entendi. Porque se ele está com um estoque caro, ele vai ter que, ou o boi gordo sobe, ou ele perde dinheiro. Se ele consegue comprar um magro um pouquinho mais barato, um garrote mais barato, e o cara é um invernista, ele tem um estoque mais barato, e aí
ele O boi não tem que subir consegue, tanto assim para ele ganhar dinheiro. ele consegue ali, no meio termo, conseguir fazer a rentabilidade dele, né? Exatamente. Boa. Muito bom, Gustavo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo. Então, sempre às ordens, Alex. Boa semana para todo mundo aí e um abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex aqui com a gente, analisando, portanto, como cada categoria está se valorizando ou tem seu potencial aí de incremento. Vaca, o boi comum e o boi para exportação são categorias que, nesse momento, têm perfis completamente diferentes de precificação. Vamos ver os preços lá na B3, lá no mercado futuro, como estão nesse momento. A gente tem um mercado trabalhando estável para janeiro, R$ 288, fevereiro mantendo aí um padrão de queda, 0,24%, R$ 292,50. O março também caindo um pouco, 0,1%, a R$ 292,80. Maio ainda positivo, mas você percebe ali pelo horário que as negociações estão meio que travadas ali nos R$ 288,50. Teve uma alta de 0,12% até agora. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 286,70. Teve até uma alta considerável aí de 3,32%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que você que está me acompanhando pelo YouTube, não se esquece de fazer sua inscrição no canal, mandar suas perguntas para a gente durante os boletins, tire suas dúvidas, faça seus questionamentos aí e, à medida do possível, sempre com a ajuda dos nossos analistas, a gente vai respondendo essas perguntas para você. Não se esqueça de, então, inscrever-se no canal, Notícias Agrícolas Oficial. Não se esqueça de acionar o sininho para você ser lembrado sempre que tiver um boletim ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas e, obviamente, aquele tradicional like, aquele tradicional joinha que a gente gosta e que nos ajuda também a aumentar amplificar a nossa distribuição aí de conteúdos. Você fazendo isso ajuda a gente e ajuda as outras pessoas também que precisam dessa informação. Combinado? Obrigado, abraço e daqui a pouco a gente volta com outras informações. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.